4, Atlético Paranaense 0. Na noite de 14 de julho de 2005, a nação São Paulina, que 3 meses antes já havia comemorado o título paulista, voltava 12 anos depois a festejar o campeonato de que mais gosta, a Copa Libertadores. Ou seria o Mundial? Não importa, com o título da América, o clube automaticamente carimbava o passaporte para a terceira viagem ao Japão. As 2 primeiras foram divertidíssimas, motivo que fez todos os tricolores implorarem: e leva pro Japão. Vamos pro Japão, vamos pro Japão. Ah, eu tô lá, se Deus quiser. Eu tá sido aí o melhor, já tô lá, né? E o São Paulo nos trouxe ao Japão para contar uma história um pouco mais dramática, mas tão brilhante quanto a da conquista do bicampeonato em 92, 93. Se esse povo todo viu, você tem que ver também. Só que com muita calma. Não vamos entrar na correria dos japoneses. Tudo tem seu tempo. Veja o Rogério Ceni, 35 dias antes do Mundial, no dia que a FIFA apresentou o troféu do torneio no estádio do Morumbi, Rogério foi colocado bem ao lado da taça. Imagina a vontade dele de pular nela. Mas como a gente disse, tudo tem seu tempo. Antes de imaginar o troféu na minha mão, eu tenho que imaginar muitas bolas defendidas, muito treino, muito trabalho, viagem, que eu tenho certeza que vocês vão acompanhar. Além do cobiçado objeto, foram apresentados os uniformes que o São Paulo vestiria no torneio. E o principal, contra quem o tricolor os usaria. Estamos falando dos 5 possíveis adversários. A atenção maior, claro, estava no campeão europeu, Liverpool. Mas não custava nada desviar os olhos para os árabes do Al Ittihad e para os egípcios do Al Ahly. Do encontro desses 2 times sairia o adversário do primeiro jogo. Na época do evento, o São Paulo já jogava o Brasileiro com os reservas, um descanso programado pela comissão técnica antes de entrar firme nos treinos para o Mundial. Que eles se desliguem completamente daquilo que é competir, né? Seria a parte mental, e que fisicamente tenham uma recuperação, né? Para poder, na volta, trabalhar em alguns dias, em 2 períodos, e ter uma intensidade no treino. Pesou na decisão pelo descanso a falta de outros objetivos. O time estava eliminado da Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro nem podia brigar lá em cima, nem corria mais o risco de cair. O São Paulo passou por alguns apuros no mês seguinte à conquista da Libertadores. Ficou 8 rodadas sem vencer, recorde negativo na história do clube. Um pouco pela falta de sorte do time, pela sobra de sorte dos adversários e, segundo os jogadores, principalmente por más arbitragens. Cogitou-se até um complô contra o São Paulo, que na final da Libertadores pediu à Confederação Sul-Americana juízes estrangeiros. Falo para vocês a preocupação que nos bastidores São Paulo tem, né? Que acho que não estou faltando respeito a ninguém, simplesmente estou falando o que a gente escuta muito em bastidores do futebol. Se não for, está muito evidente que eles estão complicando para o lado do São Paulo, sim. Foram pontos importantes que perdemos e que agora nos encontramos numa situação complicada. E não é que os campeões da América foram parar na zona de rebaixamento? E eles sempre garantindo que era coisa passageira. Quanto a rebaixamento, isso daí está fora do nosso pensamento. Quanto a 0%. Ganhando 6 jogos seguidos, a maior sequência de vitórias de um time no campeonato, o São Paulo ficava tranquilo para só pensar no Japão. Mas a questão não era tão simples assim. Cada jogo procurar todo mundo dar o máximo e buscar a vitória sempre, porque temos que chegar no final do ano no nível bom. Independentemente da fase do time, confiava-se muito no histórico do time, formado por jogadores que sempre quando solicitados no momento de decisão, deram conta. Aquela base que fez boas campanhas em 2004 e que ganhou os primeiros títulos na primeira metade de 2005 sofreu poucas mudanças. Luizão se despediu na final da Libertadores. O atacante Christian e o meia Leandro Bonfim se apresentaram um mês depois. Bosco também chegou para a reserva de Rogério Ceni. No fim de outubro, o Diego Tardelli foi afastado, agora em definitivo por indisciplina. No meio de novembro, o São Paulo trazia Aloísio, centroavante do tipo rompedor, vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Paranaense.
As outras opções para o ataque eram o promissor Thiago Ribeiro e Grafite. Em 14 de novembro, a exatos 30 dias da data de estreia no Mundial, Grafite retornava aos treinos com bola, recuperado do sério problema no joelho. Grafite contrariou as estimativas, que falavam na volta apenas nesse ano. Hoje tá... Minha esposa já ligou 5 vezes, já como é que tá? Eu falei, não, tá tranquilo. Graças a Deus, hoje dia 14 de novembro, tá sendo um dia mais feliz da minha vida. Grafite voltou a jogar na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em Fortaleza, onde o tricolor cearense levou a melhor sobre o paulista, 1-0. Na última rodada, dia 4 de dezembro, véspera da viagem ao Japão, por isso os motivos orientais, o São Paulo recebeu o Atlético Paranaense no Morumbi. Foi uma despedida em grande estilo, com gols de 2 dos jogadores mais queridos da torcida. Lugano 1, Lugano 2, Rogério Ceni 3. Mais do que os 3-1 finais, que a vitória, esse jogo deixou os torcedores confiantes. Muitos, mas muitos mesmo, foram ao embarque da equipe para o Japão. Que tal esse calor humano para fortalecer quem terá 2 semanas difíceis pela frente? A começar por uma viagem de quase 30 horas. Sorte dos atletas, que no São Paulo a gente dá maior competência para cuidar deles. Como existia toda uma preocupação de começar o mais rapidamente possível treinamentos que pudessem acelerar o ritmo de preparação, a viagem para nós era um ponto crucial. Era uma situação que a gente precisava que os jogadores chegassem aqui já em condições de treinar. Então, dessa vez, diferentemente também das vezes anteriores, nós usamos alguns recursos durante a viagem. Tivemos uma assessoria do Instituto do Sono da Unifesp, que elaborou um programa de adaptação ao fuso, que proporcionou aí a orientação de usarmos determinadas substâncias durante o voo, tanto que retardassem o sono, como induzissem o sono nos momentos adequados. Nós trouxemos estimuladores elétricos. Quando a gente usa eletroestimuladores, o músculo contrai ritmicamente em resposta ao estímulo elétrico, massageia a parede dos vasos sanguíneos, faz o sangue retornar para o coração e com isso a gente tem uma situação de melhor saúde durante a viagem, digamos, de atenuar o cansaço, de atenuar o próprio desgaste muscular da viagem prolongada. Doutor Turíbio não parou por aí. Já em terras japonesas, era ele o responsável pelas refeições dos jogadores. São Paulo levou para Tóquio um considerável estoque de comida, até arroz. Não é a mesma coisa de levar espaguete para a Itália. O nosso arroz é muito mais soltinho que o deles. A carne, pelo menos, não precisou atravessar o mundo. No Japão, o gado fica confinado, não faz exercício nenhum. Posso garantir que a carne era macia. O cardápio do boleiro é simples, mas certos alimentos são indispensáveis. Com certeza o arroz, o feijão e geralmente uma farinha ou farofa. Isso para grande parte deles é absolutamente necessário. Se não tem, cria aí uma crise de abstinência de arroz e feijão. E isso sem dúvida nenhuma teria consequências catastróficas. Se na gastronomia os são paulinos não quiseram arriscar, no resto houve total integração à cultura nipônica. Como não visitavam o Japão há mais de uma década, seria bom reconquistar seus torcedores de olhinho puxado. Desde o detalhe dos uniformes de treino com o nome dos jogadores em japonês, até o uso de hábitos orientais. O que Lugano fazia descalço pelos corredores do hotel. Ficar sem sapato já é um costume japonês? É que aqui dentro do hotel tá muito quente, né? E agora vou fazer um pouco de fortalecimento, então não vou andar de chuteira trava dentro do hotel. Entrar no clima foi mais complicado do que se pensava. O inverno, rigoroso para os padrões de um brasileiro, castigou. E ninguém sofreu mais com as temperaturas sempre perto de 0 do que Rogério Ceni. Tá aí mais um ponto em que o goleiro se dá mal. É impossível se proteger totalmente do frio. As mãos, a luva seca, você coloca a luva nova e aqui, pelo clima não ser tão úmido, né? Se é um clima bem mais seco, a luva está sempre
tá sempre seco, os dedos acabam ficando quentes, mas o pé não tem solução. Já tentamos de tudo, já plastificar o pé. Como? Tem um plástico próprio que a gente usa para prender as bolsas de gelo, que o Rosan usa na fisioterapia, e a gente já experimentou. É a maior dificuldade que eu vejo, principalmente no caso de você bater uma falta, um tiro de meta, uma reposição de bola. Quando o pé está gelado, você não tem, logicamente, a mesma precisão e você não consegue sentir a bola tão bem. O termômetro não era o único inimigo do São Paulo, nem o maior. Quantas vezes não falamos em nervosismo excessivo às vésperas de um grande jogo? Pois é, ele aparece sempre. Teremos de falar de novo. A ansiedade vai tomando conta, né? Até o dia da estreia, né? A gente vive uma contagem regressiva e a ansiedade vai aumentando a cada hora, né? A cada dia que passa. Que não tem como errar. Aqui um erro pode ser fatal, pode prejudicar um trabalho praticamente de um ano todo. O principal também, sem dúvida, é controlar mais o nervosismo, né? Então, são muitos homens juntos, né? Ninguém praticamente fala a língua japonesa. Então, o contato com outras pessoas é muito difícil, muito complicado. Então, nos treinos, a gente tem que procurar controlar o nervosismo para que não aconteça nenhuma briga. É normal. Um se cansa da cara do outro. Pensando nisso, Cicinho quis mudar levemente de cara. Josué não entendeu direito. Eu pedi pro Josué fazer o pezinho do cabelo, ele acabou passando a máquina em tudo. Mostra um pouquinho então, mostra um pouquinho. Ficou muito legal. Trabalho zero, né? Não, passou a 4 aqui, mas vai ficar legal. Jogadores contando os segundos para a estreia, torcedores fazendo o mesmo. Imagina aquele que não via o time do coração de perto desde 93. Tô falando do Abe, funcionário do serviço de limusine do aeroporto. Autêntico japonês São Paulino. São Paulo, yeah, vamos. I love the São Paulo. I support it for a long time. 92 or 93? Yeah, 92, the first time. I saw the Leonardo Rai is the captain of the team. Na verdade, Rai e Leonardo não disputaram o mesmo Mundial. O primeiro foi o camisa 10 do título de 92 e o segundo o 10 de 93. Mas tudo bem, confunde. Do presente, Abe mostrou estar atualizado. The Japanese TV says the Amoroso come the Japanese team. I want to come to Japan and play with us, the team of Urawa Reds. Sem querer, Abe tocou num assunto delicado, que ao lado de uma segunda polêmica, a premiação, agitou a semana do Campeonato Mundial. Assuntos para daqui a pouco, para o segundo bloco, em que daremos destaque para São Paulo e Al Ittihad. O joguinho duro. Vai, São Paulo! É de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Não existe gol feio, né? O feio é não fazer gol. Esse primeiro jogo vai ser tão difícil quanto o segundo. Há 3 dias da estreia no Campeonato Mundial, Paulo Autuori ainda carregava uma dúvida: o parceiro de Amoroso. A Grafite faltava ritmo, estava fora da briga. A Aloysio faltava entrosamento, jamais havia jogado pelo São Paulo. Mas como a Christian faltavam gols, criou-se a tal dúvida. Talvez fosse só um segredo para quem é de fora. O treino de domingo, 11 de dezembro, foi fechado para a imprensa. Ficamos todos sem poder avaliar a afinação do ataque. Os atacantes não apareceram nas entrevistas do dia, mas os outros jogadores mostraram uma sincronia invejável. Quem foi o artilheiro do treino? Não, vamos dizer que os jogadores de meio campo fizeram os gols. Você cruzou bola para quem? Pro Christian ou pro Aloysio? Pro Christian, pro Aloysio, pro Amoroso, pro Grafite, pro Thiago. O domingo também marcou a abertura do Campeonato Mundial.
Em poucas horas, o São Paulo enfim conheceria o oponente do primeiro jogo, Al Ittihad ou Al Ahly. Sabemos que a equipe do Egito está, se não me engano, 53 partidas sem perder, 55 partidas sem perder, e a equipe árabe não vai contar com os jogadores brasileiros. Então seria melhor pegar essa equipe árabe. De fato, o Al Ittihad entrava desfalcado no Mundial. Após passarem 2 semanas treinando em Jeddah, o lateral Marcão, o meia Pedrinho e o atacante Lima chegaram ao Japão dispostos a honrarem a confiança e o investimento dos árabes. Não deu. As inscrições dos 3 ultrapassaram o prazo estipulado pela FIFA. Nós estávamos saindo pro treino quando a diretoria nos chamou e falou que nós não ia poder jogar. Todo mundo ficou chateado, não pudemos nem treinar, porque a FIFA não permite, no treino oficial, o pessoal que não está relacionado entrar no estádio. Nós tivemos que ficar fora do campo. É triste porque você fica longe da família, em país diferente como a Arábia, saudade. E num momento como esse, a esperança ainda existe de você atuar e disputar o Mundial para valer a pena o esforço que você fez. Desfalcado também do atacante camaronês Diop, suspenso, o Al Ittihad parecia uma presa fácil para os campeões africanos. Os 55 jogos de invencibilidade do Al Ahly só não impressionavam mais do que a campanha da equipe egípcia na Liga do país. 26 jogos, 24 vitórias e 2 empates. 31 pontos à frente do segundo colocado. 28.281 espectadores, mais a delegação são paulina, foram ao gelado Estádio Nacional, até nevou. E viram de perto que, ao contrário do que muitos dizem, existe sim bobo no futebol. E ele se chama Al Ahly. A incrível série de resultados positivos acabou com a falha do goleiro El Haddari e o gol de Noah. Al Ittihad classificado. Eu acho que foi merecedor do resultado, a equipe do Al Ittihad criou mais, tem uma bola parada muito perigosa, uma dupla de zaga muito boa, time que provavelmente dará muito trabalho. Nas anotações do técnico Paulo Autuori, todo o cuidado com a bola parada e a conclusão de que os sauditas deixam sempre 3 na frente nos escanteios contra. Era difícil acreditar que a zebra pudesse atrapalhar os planos do tricolor. Nessa semifinal, o São Paulo só perderia para o São Paulo. Quem disse que não existia esse risco? Primeira polêmica da semana. Amoroso confirmou que poderia deixar o clube depois do Mundial, caso não lhe dessem um bom contrato com duração de 3 anos. É verdade que existe um pré-contrato com o FC Tóquio, mas que não me impede de ficar no São Paulo, pelo contrário. Me sinto muito bem vestindo a camisa do São Paulo. O problema maior estava no valor da multa rescisória desse pré-contrato, $500 mil. De bate-pronto, o São Paulo falou que não pagaria. Por falar em pagamento, jornais paulistas noticiaram um princípio de crise, motivado pela premiação do título. Um pequeno grupo estaria insatisfeito com o que foi oferecido pela diretoria. Isso foi tudo definido, é uma coisa que eu, para ser sincero contigo, se não me dessem nada para ser campeão do mundo, eu pagava um pouquinho ainda se precisasse. O capitão Rogério Ceni dizia ter outras preocupações. Fim de temporada, ninguém passa impune a 73 jogos nas costas. O que dói? O corpo todo dói. Chega num lugar como esse que foge todas as características do Brasil, da América do Sul, na grande maioria do tempo, né? Aí o joelho dói, o dedo fica inchado, toma uma bolada, alguma coisa e praticamente o corpo já deu tudo que tinha para dar. Para mim, só faltam esses 2 jogos realmente e depois eu não teria mais condições. Até no dentista, com uma dor insuportável no dente do siso, o Rogério foi parar. Acredite, no início da melhor semana de sua vida, Rogério Ceni suspeitava da chegada de uma má fase. Então é melhor ir atrás de energia positiva. Há muitos lugares que oferecem bons ares no Japão. Para o São Paulino não há local melhor do que o Estádio Nacional de Tóquio. Lá, o clube ganhou seus 2 títulos mais expressivos na ordem contra Barcelona e Milan. São Paulino, como o grafite, não se esquece. Naquela época eu era um São Paulino iniciante, né? Que eu ganhei a camisa
em 91, quando o São Paulo foi campeão, é aí que eu comecei a acompanhar o São Paulo. Então, acho que 92, 93 foi o grande ano da afirmação, a minha afirmação como São Paulino, né? Você lembra, papai? Lembro, acompanhei o jogo. Raí fazendo gol, Miller fazendo gol. Eu sou novo, mas eu acompanhei. Nesse dia em que treinou no campo do jogo de estreia, 13 de dezembro, tivemos uma feliz coincidência. O aniversário de 13 anos da primeira conquista, a do gol de placa de Raí. Faça como o Subizarreta. Repare aonde essa bola entrou. Eu tava na sala, tava eu, meu pai e meu irmão assistindo o jogo. Eu pulei, gritei. Meu irmão gritou, saiu gritando pela casa. Meu pai brigou com ele ainda porque ele tava gritando e ia acordar os vizinhos. E foi bonito também, não só a maneira que foi batido, mas aonde ela entrou, né? Bateu na trave, o goleiro completamente fora da jogada. E foi no momento certo, na hora certa. Pelo cenário, o agradável jardim da concentração são paulina, supõe-se que Raí voltou 13 anos mais tarde ao Oriente para uma missão. Como convidado de honra da diretoria, Raí não precisaria falar uma única palavra, apenas ser visto. Minha presença também, de alguma forma, traz boas lembranças para o clube em si, né? Representa um pouco a história do clube que eles estão representando hoje. Querendo novas grandes histórias, o São Paulo finalmente tinha a escalação definida para enfrentar o Al Ittihad. Eles ainda não falavam abertamente, mas para qualquer observador nem precisava ser bom. Estava claro o nome do novo atacante de área. E se era novo... Jogar do lado dele é fácil então, Luiz? Nós já tivemos a oportunidade de jogar na despedida do Raí em Paris e nós dois formamos uma dupla de ataque e se damos muito bem, né? Espero que, se Deus quiser, se eu tivesse o prazer de jogar ao lado dele, eu fazer de tudo para agradar tanto ele como São Paulo. Tudo indica que seja o Aloysio? Tudo indica, acho que no último treinamento, né, nós jogamos no coletivo, né, fizemos algumas bolas paradas junto e vamos tentar, se Deus quiser, conseguir trabalhar junto e trabalhar bem, como ele falou. Jogamos na despedida do Raí em Paris e fomos muito bem. Aloysio foi confirmado no time, uma estreia em pleno campeonato mundial. Situação semelhante à do parceiro de ataque Amoroso, que fez seu primeiro jogo no São Paulo na semifinal da Libertadores contra o River Plate. Amoroso deu muito certo. Fora do estádio, já dava para saber que naquela noite o Estádio Nacional também poderia ser chamado de Morumbi. Começaram falando em 1.500 tricolores. Foi para 2.000, para 3.000, 4.000, 5.000. Besteira ficar chutando. A maioria dos 31.510 torcedores presentes no Morumbi, Nacional, era São Paulina. Gente do Brasil ou do Japão que um dia visitou o Brasil. Caso do Yuji. Ano passado eu estava em Brasil, eu vi todo o jogo e amei tudo. Que jogador que você mais gosta? Claro que goleiro Ceni. Nesse ambiente, contra um adversário mais ou menos, esperava-se um passeio. Aparentemente calmos, os jogadores deixaram o hotel dando pinta de que seria mesmo. Vai lá. É de coração. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Amora, primeiro jogo, papá. Valeu. As expressões no vestiário também passavam confiança. Rogério Ceni deveria estar pedindo somente uma noite sem sustos. Chegou a hora de entrar em campo e arrebentar, gente. O excesso de prudência do zagueiro Fabão sugeria um pouco de tremedeira. Mas o São Paulo logo se soltou. E numa jogada iniciada pelo brigador Aloysio, Cicinho esteve perto de marcar. Lugano, de cabeça, também teve sua chance. No lance seguinte, Danilo decidiu tocar a bola para um especialista.
Amoroso dominou no peito, arrematou e provou mais uma vez que a sorte acompanha os grandes. Sentindo que o jogo lhe pertencia, Amoroso procurava pela bola. Nos raros ataques árabes, o máximo que acontecia era um mínimo de categoria. 5 chutes a gol contra nenhum do Al-Ittihad. Que moleza! Até os 33 minutos. Às vezes o Calon acerta o chute. Mesmo que o Rogério Ceni defenda, às vezes Nós se mostra esperto no rebote. Os últimos minutos são perfeitos para a gente explicar para uma criança o que é ficar no mano a mano. Tá lembrado daquela estatística de finalizações? Então, o Al-Ittihad virou para 7-5. Nos tempos de Toninho Cerezo, ex-craque do clube, hoje ilustre torcedor, não se sofria assim. Vamos fazer o que a gente treina. Sim, sabe aquele cruzamento rasteiro para eu fazer o gol? É só o que eu quero. Devem ter sido essas as palavras do Amoroso no meio dessa corrente. Em 2 minutos veio o resultado. A lição do primeiro tempo parecia ter sido assimilada. Nesse lance, Danilo reclamou o pênalti. O francês Alan Sars deu uma de Márcio Rezende. Estava escrito, a folga no placar viria de um pênalti, sofrido por Aloysio. Olha o estreante de novo. Boa chance para Amoroso estourar na artilharia. Mas Rogério chega e o atacante diz, pode bater. Rogério cumprimenta. Ajeita a bola com o maior carinho do mundo e faz seu 21º gol do ano. Para desespero da turma tricolor, o segundo tempo não foi muito diferente do primeiro. O quase gol contra de Ed Carlos anunciava a segunda dose de sufoco. Não precisava ser tão rápido. Na cobrança do escanteio, o Al-Montachari diminuiu. E olha que Altuori avisou, lembra? O medo de um novo empate por pouco não custou um cartão vermelho para Diego Lugano. O equilíbrio em oportunidades perdidas durou até o final. O cabeceio de Aloysio provocou reações de Grafite. No finalzinho, Grafite substituiu Aloysio. Os dois mereceram aplausos. Cicinho quis dar mais. Um passe para gol. Pena. São Paulo na decisão do Mundial. Comemorações contidas. A exceção do Yuji, o japonês tricolor. O tricolor, O bagunçado vestiário ilustrava o fim de uma batalha. E a palavra alívio era a definição exata do momento. Tanto drama porque nós permitimos isso, né? Erramos o posicionamento e recuamos sem necessidade. Esse sonho aí foi difícil, papai? Difícil? Olha a cara do Guerreiro. Os caras viram o Pelé, papai. E aí, Broca? Correu bastante? Porra, corremos pra caramba, mas valeu. Valeu, esforço. A vitória, agora estamos na final. Agora. É nóis. E aí, coisa linda. Valeu, pai. Muita correria. A classificação à final foi ofuscada por um movimento organizado pelos jogadores. Como protesto às notícias de racha no elenco pela premiação, eles resolveram passar reto pelos jornalistas. Greve de palavras. Não podendo falar. Não tá podendo não. Por quê? Saiu as coisas lá que não eram verdade e decidimos não falar. Valeu? Moroso, você pode falar com a gente? Amanhã, Brihal. Amanhã. Você fez 2 gols hoje. Fala com o capitão, então. O capitão, Amoroso e Lugano receberam rádios, jornais e TVs na tarde do dia seguinte.
Um reencontro em algumas horas tenso. A questão é que os jogadores não estão sendo verdadeiros com você, Rogério, porque se eles falam pra você... Não, eu parei. A pessoa não tem nome, tá tentando esclarecer numa boa. Não tô acusando ele pode fazer a matéria que ele quiser. Como é que se organizou o boicote? Não tem boicote. É um boicote de ontem. Nós apenas decidimos, a maioria dos jogadores, uma coisa, eu até não concordo muito, né? Nós atendemos, eu e o Amoroso, a imprensa com relação à FIFA, né? Do que era obrigatório no jogo. E a maioria dos jogadores achou que estavam havendo notícias até, não digo nem por parte de TV, acho que muito menos até, mas muita notícia que eram invedades sobre a gente, sobre a situação do grupo. Rogério falou também do pouco entusiasmo demonstrado pela conquista da vaga na decisão. Se chegar na final para mim perder, tanto fazia ter perdido ontem como chegar na final e perder. Eu gostaria de ser campeão mundial, é a única coisa que eu quero. O que todos queriam, da mesma forma que todos tinham noção de que era preciso mudar, talvez até taticamente. O Benítez esteve vendo o jogo ontem, já deve ter tirado suas conclusões. Seguramente ele já está com as atenções voltadas para aquilo que poderá fazer em relação ao time de São Paulo ontem. Não custa nada pensar em dar uma surpresinha aí. Como se repetiu 1000 vezes durante o ano, Autuori pensou em tirar um zagueiro, Ed Carlos, para usar um segundo meia, Souza. Essa entrevista foi dada antes da semifinal do Liverpool, portanto, os ingleses, últimos a desembarcarem no Japão, ainda teriam de jogar. O outro semifinalista vinha da Costa Rica, o Saprissa, que na primeira fase, na única partida na cidade de Toyota, derrotou o campeão da Oceania Sydney por 1-0. Paulo Autuori tinha toda a razão em considerar a classificação do Liverpool favas contadas. Sem grandes esforços, 2 belíssimos gols, do gigante Crouch e do ótimo Gerrard. Os Reds confirmavam a tão esperada final. Crouch ainda marcou o terceiro, se igualando a Amoroso na tabela de goleadores. Os jogadores do São Paulo assistiram a tudo. Não sei porquê, no fim do jogo, Rogério Ceni sorria. São Paulo e Liverpool se encontram no próximo bloco. Prepare-se para cenas inéditas dos dias que antecederam o jogo. Imagens exclusivas também de bastidores antes e depois da decisão. Em instantes, você terá tudo de um inédito tri do futebol brasileiro. Futebol não se ganha por metro, e sim por qualidade. Não existiria outra maneira de encarar esse jogo com toda a vontade de vencer do mundo. Agora vai ser uma briga boa, né? Qual é o nível de confiança de vocês para essa decisão? 11. Por exigência da FIFA, no dia seguinte à vitória sobre o Al Ittihad, o São Paulo teve de trocar Tóquio por Yokohama, a cidade da finalíssima. Foi o dia de se despedir de alguns novos amigos, entre eles o segurança do andar da delegação, Takeyuki Suzuki, que ganhou a camisa do Amoroso e um autógrafo do Cicinho. A hora do adeus é sempre triste, mas Suzuki pretende visitar o Brasil em breve, inclusive está aprendendo português. Por enquanto, seu vocabulário se restringe ao que aprendeu com os jogadores. Volte ano que vem. Até ano que vem. E aí, mano? Firmeza. Firmeza? Passada 1 hora, o São Paulo e sua enorme bagagem chegavam em Yokohama. A programação do dia indicava descanso. O zagueiro Alex, responsável por essas imagens, ficou até tarde no quarto dos roupeiros Miltinho e Cícero. E levou bronca do Marcão Segurança. Ô Alex, tá na hora de dormir, pai. Amanhã é treino, depois de amanhã, ó, disputa, meu velho. Mundial, hein? Tô indo. Descansar, tá na hora.
2h15 da madruga, meu velho. Já vou, pai. Bom, descansar. Vamos lá, pai, vamos lá. Foi mal, tô indo. Sexta-feira, 16 de dezembro. A decisão do Mundial se aproximava. E o São Paulo traçava suas táticas para tentar ser maior que os gigantes do Liverpool. Um time que não sofria gols há 11 jogos. Você ouviu certo, 11 jogos. Embalados, os Reds subiam na tabela do campeonato inglês. Brilhavam também na Copa dos Campeões. Fase semelhante a que o São Paulo viveu no meio da temporada. Óbvio, naquela altura, eles é que estavam no meio da temporada. Mais uma vez, Paulo Autuori fechou as portas durante uma parte do treinamento. Desnecessário, não havia mais o que esconder. E outra, a fórmula, possivelmente a única do brasileiro surpreender o inglês, todos conhecem. Em jogadas individuais, a equipe do Liverpool é uma equipe que não tem muita jogada individual, e sim mais toque de bola e bola aérea, devido a jogadores muito altos. Agora que é o momento do filé mignon, né? Quer dizer, enquanto no primeiro jogo o outro time era um franco atirador, né? Ninguém conhecia muito bem, tinha surpresa. Agora São Paulo está sabendo quem está enfrentando. E outra que possível pode ser dica é que o futebol inglês, isso eu já tive muitas oportunidades de viver, quando enfrenta o futebol sul-americano, principalmente o brasileiro, ele se comporta de uma outra forma. E o Liverpool não é nem um bicho-papão. Eles não são mais homens do que ninguém, todos estão dando ele como favoritos, e isso é importante para o São Paulo. Eu sinceramente não sei por que eles são favoritos, né? Ou quem, se nós brasileiros estamos dizendo que o Liverpool é favorito. Eu acho que um jogo como esse não há favoritismo. Depois de mais um treino secreto, um recreativo especial. Sim, uma surpresa estava guardada para o último rachão do ano. Bom pro time de colete, que ganhou um reforço e tanto. Simplesmente cair. Outro lado do caminhão. É bom ter alguém diferente no meio aí para trazer, tirar aquela coisa do dia a dia, do cotidiano, né? Acho que isso só agrega. Alguém. É modéstia demais. Não precisa nem dizer quem ganhou, né? Pensando bem, acho que todos ganharam. Conversas na concentração, vídeos motivacionais, boas risadas. O serviço de meteorologia tricolor previa mudança de clima no elenco. Confiante e moderado, do jeito que deveria. O jogo era importante demais para se pecar em besteiras. Esse é o jogo, eu falo jogo da vida. Jogo da vida mesmo. Tem que dar tudo, é um jogo só. Depois nós vamos ter aí 20 dias de férias. Então nós temos que se doar ao máximo. Tem que dar mais de 100%. Júnior não foi peça-chave apenas pelo que joga. 6 anos atrás, Júnior foi ao Japão com o Palmeiras. Enfrentou um time inglês e perdeu. As derrotas ensinam. Naquela época, nós nos subestimamos, né, as nossas forças. Porque nosso time tem uma boa equipe, mas do outro lado tinha o Manchester, né? Agora é diferente. Eu vejo com outros olhos. Nossa equipe está confiante. Sabe que vai ser difícil jogar contra o Liverpool, mas nós sabemos as nossas qualidades, sabemos que nós podemos vencer. Essa é a diferença que eu faço, né? E o Liverpool não é o Manchester daquela época. É preciso se lembrar das coisas boas também. Do Penta em 2002, no mesmo Japão, na mesma Yokohama, no mesmo Estádio Internacional de Yokohama. Na véspera da final, o São Paulo pisou no solo sagrado para um treino de conhecimento. Júnior e Rogério Ceni, jogadores daquela conquista, voltaram 3 anos e meio. Quando nós entramos aqui, vimos o vestiário, né? Eu, Júnior, Rosane, que estivemos presentes aqui, e o próprio gramado, lembrando daquele final de jogo, a oração de todos ali no meio do campo.
só coisas boas, lembranças saudáveis, bacanas, que possam trazer aí alguma coisa de positivo para a gente, né? mais essa decisão. Reduzindo espaços do campo, com a preocupação de ser rápido, treinando também bolas na área, o São Paulo concluía a preparação para o jogo final. Paulo Autuori se decidiu por manter o time da estreia, com reserva de sobreaviso. Se o negócio complicar, chama o Souza. A gente está acostumado, né, com essa função aí, meio bombeiro, né? Claro que a coisa tá meio complicada, a gente tenta entrar e resolver, né? Os assuntos se esgotaram ali. A partir daquele instante, só importava jogar e torcer muito. Era o Brasil inteiro, lado a lado com o São Paulo. Será mesmo? Não somos hipócritas, né? Eu acho que representa muita gente do nosso país, claro, sem dúvida, muita gente que gosta do futebol. Sabemos que a torcida dos outros times são contrária da gente, mas uma coisa completamente normal e aceitável. Mas eu sei que tem 12, 13, 14 milhões de São Paulinos que estão loucos para gritar é campeão, e nós vamos jogar por esses 12, 13, 14 milhões de São Paulinos, esperando fazê-los felizes. Tricolor! Yokohama, 18 de dezembro de 2005. Falta meia hora para a decisão do Campeonato Mundial de Clubes. Um domingo que será inesquecível para São Paulinos, corintianos, palmeirenses, santistas. Resta saber quem irá sorrir quando se lembrar desse dia. Estou pronto para fazer o meu trabalho. Se existir um vencedor, acredito que será pela diferença mínima. A última noite do Campeonato Mundial começa com uma animada disputa de terceiro lugar entre Al Ittihad e Saprissa. O jogo de 5 gols só é decidido no finalzinho, quando o Ronald Gomes solta esse foguete, dando a vitória aos costarriquenhos. Laço do Saprissa! Nos subterrâneos do Estádio Internacional de Yokohama, Lugano toma tranquilo seu cafezinho antes de iniciar o aquecimento. Destaque do primeiro jogo, Amoroso sinaliza que vai repetir a dose no segundo. Deus quiser, pai. No gramado agora estão todos os jogadores do Liverpool e apenas um titular do São Paulo, que dizem valer por um time todo. Por essa rápida demonstração, parece que o pé de Rogério Ceni está descalibrado. É bom o São Paulo não depender de um gol de falta. O pior é que essa é uma arma fundamental diante de um time como o Liverpool. Fique sossegado, que não vai precisar. Não se impressionem com a diferença de estatura das equipes. Também não liguem pro ar. Vim aqui só para pegar a taça. A cara do campeão é essa daí. Não deixe se enganar pelo primeiro ataque perigoso vermelho logo a 1 minuto e meio. Em seguida vai aparecer um torcedor. Repare pela calça, corintiano com um bambi de pelúcia na mão. O chato estraga toda a rede e atrasa o jogo em 5 minutos. Será que ele esfriou o time inglês? É possível. Dos pés de Fabão começa a primeira jogada de real perigo. Aloísio para Amoroso, quebrando a cintura do Ripia e chute no meio do gol. Dos pés de Fabão, de novo para Aloísio, toque esperto para Mineiro e... Ripia assume o vacilo na marcação de Mineiro. Não se penitencie, caro back finlandês. O espanhol Luiz Garcia e a estrela Gerard tem muito mais culpa nessa história. O empate passou pela cabeça de Luiz Garcia 2 vezes. A bola em profundidade para o Luiz Garcia no toque de... E Gerard errou um chute para Gerard fácil. Olha a sobra do Gerard. É um bom sinal. Sendo assim, por que não tentar um gol do meio campo? Assustou, hein, Reina? Aos 38 minutos, começa o show do dono do campeonato. Um reflexo no seu limite para espalmar a raspada de Luiz Garcia. O goleiro que melhor bate faltas no mundo busca uma cobrança que ele assinaria. Gerard não poderia ter batido melhor.
segue o escanteio espetacular a defesa do Rogério. Mais complicado que defender essas bolas, só escolher o milagre mais milagre. Eu fico com esse. Mais uma tentativa do pobre Luiz Garcia. Uma batida defesa do Rogério Ceni. E as temidas bolas na área. As mais próximas do gol são cortadas por Rogério. As mais distantes pelo trio de zagueiros. Vem a cobrança na primeira trave. Tirou de cabeça o Ed Carlos. A bola voltou no Gerrard. Novo levantamento. Subiu o Fabão de cabeça. A sobra do Carragher. Deixa de lado para o Kiewel. E dá-lhe bola na área. Tirou de cabeça o Ed Carlos, completando o Mineiro. Insiste aí no Liverpool. Chegou travando o Júnior e a falta. Alguém pode dizer, 3 bolas entraram. Sim, lances corretamente anulados pelo árbitro mexicano Armando Archundia e principalmente pelo bandeirinha canadense Héctor Vergara. Para mim estava adiantado, sim. A diferença entre São Paulo e Liverpool não está na decantada individualidade do jogador brasileiro. A gana de um gaúcho chamado de Mineiro e de um uruguaio nascido numa cidadezinha chamada Canelones se sobrepõe e abafa qualquer jogada de efeito. Chegou a hora da ficha técnica da decisão. Acompanhe. Público 66.821 torcedores. Mais uma vez, imensa maioria tricolor. Placar Liverpool pela terceira vez, vice do mundo 0. São Paulo com gol de Mineiro 1. Acabou, São Paulino. 3 contra o Milan. E agora em 2005 contra o Liverpool. O São Paulo é tricampeão do mundo. A invasão dos jogadores em campo. A festa da torcida em Yokohama. Caem os jogadores do Liverpool. O São Paulo vence o Liverpool por 1-0. Gol do Mineiro. E tem muito o que festejar. O Clube dos 5 mudou de nome. Agora é Clube dos 6. O São Paulo se junta a Boca Juniors, Nacional, Peñarol, Milan e Real Madrid no seletíssimo grupo dos tricampeões do mundo. É o primeiro brasileiro. É o melhor time do mundo, ninguém acreditava. Estamos nós aí, isso daqui que é título. Somos o melhor time do mundo, pra quem não acreditou. O choro é livre! ¡Campeón! ¡Impresionante! La verdad que alegría tremenda. El grupo lo merece, la torcida lo merece. Como São Paulo de novo, no todo el mundo. ¡Vamos! Graças a Deus, conseguimos buscar nosso objetivo. Eu particularmente estou muito feliz por tudo que eu passei. E um beijão para todo mundo que me ajudou, meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas. Departamento Médico do São Paulo, obrigado, valeu! Não esquecemos do Rogério. É que como o melhor do torneio e da decisão, ele tem um monte de prêmios a receber. E mais, qualquer boa história deixa o melhor pro fim. Isso é um sonho, rapaz. Isso é mais do que eu mereci em toda a minha vida. Eu não mereci esse título, merecia, acho que como grupo, mas é muito. É demais pra gente. Não tem nem palavra. Agradeço meu pai, minha família que sempre me incentivou. Beatriz, Clara, papai ama muito vocês. 15 dias longe de papai, é apaixonado por vocês. Sandra, minha esposa, que sempre me apoiou, sempre me deu carinho, sempre nos momentos mais difíceis ajudou. Um beijo no teu coração, um beijo para todo São Paulino. Trimundial. Nunca mais acaba, isso aqui é pra eternidade. Nas internas, podemos ver os campeões registrando cada segundo da conquista. Brindes, a taça do mundo é nossa. Rogério já está no vestiário. E você também. Eu falei. Cadê a taça? Vamos! Comigo! Tá cá a verdadeira! Campeão do mundo, né? As câmeras dos campeões agora registram a saída ligeira dos vice-campeões. Os que param a gente entrevista aqui fora. Perguntou a Xabi Alonso o que ele achou de Rogério Ceni. Es un buen portero, la verdad, pero bueno, nada especial. Vamos entender. Pense na raiva que devem estar sentindo do Rogério. Para alguns, como Rafa Benítez, só menor que a da arbitragem. 3 goles que el árbitro y el linier de Canadá nos ha anulado.
y una roja clarísima que han perdonado a Lugano. Cuando un jugador no puede tocar el balón ni derriba al otro es roja. Pero, insisto, estoy descontento con ese tema, igual que dar solo 3 minutos cuando solo el portero ha perdido 10. Bueno, pues tienes que estar muy molesto, pero insisto también, y lo repito, que el otro equipo es un gran equipo y hay que tenerle muchísimo respeto. As reclamações aqui parece ter mais fundamento é sobre a entrada de Lugano em Gera. Mesmo assim, repare que poucos segundos antes, Archundia poderia ter marcado um pênalti em Júnior. Estou falando tanto só para os São Paulinos se aprontarem para as últimas entrevistas no estádio. Menos emocionadas, mas às vezes mais engraçadas. O Mineiro já passou gritando a Luiz, na hora que eu dominei, eu já vi ele entrando por trás do zagueirão que é alto e eu dei uma de 3 dedos lá, Ronaldo Gaúcho do Paraguai, mas dei. O Mineiro deu uma de baixinho, do Romário. Na área você sabe que o baixinho é o melhor do mundo. Defesa praticamente intransponível, como a do Liverpool. Acho que o elemento surpresa foi importante. Momento mais feliz profissionalmente para mim, dentro da minha carreira. No futebol as coisas vêm e vão, é importante a gente ter os pés no chão, saber comemorar. E logo mais vamos ter outras pedreiras aí pela frente para superar. Lugano não larga a bandeira uruguaia e o troféu do Mundial. Tem tudo a ver. Com a amada Celeste, ele ficou fora da Copa. E esse título serve para aliviar a dor pela eliminação. O futebol é incrível, né? Muito dinâmico. Em um mês você se sente o pior cara do mundo e de repente, um mês depois, se sente o melhor do planeta. Nesse momento, me permita, eu não poderia deixar de pensar no momento que foi mais importante para mim. Foi justamente quando a equipe, depois de ganhar a Libertadores, teve uma queda no Campeonato Brasileiro e a torcida do São Paulo em nenhum momento deixou de apoiar a equipe. Acho que é uma coisa fantástica. No Brasil eu nunca tinha visto isso e tive a oportunidade de viver na pele. Eu acho que isso é solidariedade e a solidariedade faz milagre. Às vezes a gente não tem noção, né? Do tanto que os nossos nomes estão sendo falados no mundo inteiro, né? Então a gente chegava a comentar, né? Quando a gente chegar no Brasil, tanto de torcedores de São Paulo que vão nos esperar. Subir em cima do carro de bombeiro e comemorar o nosso título. Cicinho esqueceu apenas que até isso tudo acontecer, será preciso viajar por mais de um dia inteiro. Melhor procurar alguma distração. Tem que ser pagode, né? Como você. Canta também? Um abraço, não cantar. Se eu cantar e tocar, aí acaba tudo. Eles pretendiam agitar direto do Japão até o Brasil. Conseguiram no trajeto do estádio ao hotel. Dame São Paulo. Chegaram com todo o gás e foram recebidos com festa. Aqui é a chegada no hotel, hein? Resistiram bravamente na sala de embarque do aeroporto e subiram no avião no maior bom humor. Tinha como ser de outro jeito. Estamos voltando com um negócio aí. Campeão do mundo. Um abraço aí. Vamos lá. Com o pequeníssimo Marco Aurélio. Com o pequeno gigante. Num voo cheio de torcedores do Liverpool, uma das diversões foi brincar com os Reds. A outra, armar uma roda de samba que durou boa parte do primeiro trecho, Tóquio-Frankfurt. Casal japonês entrando na dança. Casal japonês tirando foto com a taça. A aeromoça tirando foto com a taça. Virou festa. Ela finalmente descansa num lugar mais apropriado. Olha vocês dois de novo. Pô, coisa linda, né? O dia que eu vi esse troféu e falei no site da FIFA que de tão bonito que ele era, daria vontade de ficar com ele e realmente ele veio, né? Não tem problema nenhum se ela ficar aqui, se ela dormir, você põe aqui assim, ó. Aí encosta a cabeça assim, aí dorme, aí beija, aí dá uma polidinha, aí dá tranquilo. Uma rápida parada de 7 horas na Alemanha e uma última perna de 12 horas até São Paulo. Os campeões entregaram os pontos. Quando acordarem, terão pela frente uma realidade sensacional.
Para mim, o mais importante da minha história no São Paulo foi poder, depois de 12 anos, alterar algo na camisa do São Paulo, que representa hoje pela taça, porque nós não tivemos condições de bordar a estrela. Já colocou uma tacinha? É, que é a taça de campeão do mundo que nós ganhamos, e uma réplica em miniatura. A gente pode colocar o nome de Rogério Ceni nessa estrela? Não. Isso é... O Rogério Ceni é sempre pequeno, eu sou pequeno, como qualquer outro jogador é pequeno, perto do que significa essa estrela. Ela é pequenininha aqui, mas ela é de um brilho, de uma intensidade grande que fica para... que desse tamanho, 14 milhões de pessoas conseguem vê-la. 6h30 da manhã do dia 20 de dezembro de 2005. O dia em que São Paulo parou para ver o São Paulo. Ao descer do avião, a primeira surpresa foi o número de torcedores entre os funcionários do aeroporto. A segunda surpresa se deu na saída de Cumbica. O morro virou arquibancada. Muitos pontos da cidade pareciam formigueiros. Só um carinho desses mesmo para manter os heróis do Tri de pé após 11 horas de um desfile que incluiu paradas da Prefeitura, Palácio do Governo e, por fim, Estádio do Morumbi. Todos os anos, ao menos que eu participo de futebol, só vi algo parecido quando o Brasil foi campeão do mundo em 2002 em Brasília, quando nós tivemos. Fora isso, nada igual. De parar uma cidade como São Paulo parou hoje, nada igual. De volta do Japão, a intimidade de um tri termina com palavras inacreditavelmente proféticas de um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Ele falou antes do primeiro jogo. Ouça! Quem que você acha que pode ser agora o jogador decisivo? Eu gosto muito do Amoroso, eu gosto do estilo dele, acho que é um jogador também que experiente, que nesses momentos ele gosta, né? Um jogador que gosta de chamar a responsabilidade. Tem o Rogério Ceni, óbvio, que pela experiência, por tudo que ele buscou, estar aqui, né? Então, são os dois jogadores que chamam, pode ter alguma surpresa aí. Momento do jogo, ó. Passatempo, escondida do professor, passa fome. E quer cococa aí. Se dá raiva, vai correr. Depois corre.